Olá pessoal, nós vamos falar sobre função, tá? Função, a melhor forma de entender função é como uma máquina de transformar número, uma relação de dependência. Então vou imaginar que existe uma máquina e que aqui dentro dessa maquininha eu coloque alguns números, tá? Então vamos pegar, por exemplo, uma máquina que pegue um número e multiplique por 2. Por exemplo, uma máquina que você joga aqui, você vai jogar um número x qualquer e ela vai pegar esse número e vai multiplicar por 2. Então, se eu pego aqui na minha máquina e jogo aqui, por exemplo, o número 2, ele vai pegar e vai fazer 2 vezes 2 e vai cuspir o número 4. Já se eu pegar nessa maquininha aqui e jogar um número, por exemplo, menos 3, ele vai entrar na maquininha, a maquininha vai transformar ele, vai fazer 2 vezes menos 3 e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, função é só isso, uma máquina que você joga um número e transforma em outro número. Muito bom, alguns detalhes. Essa maquininha aqui, se entra um, sai um. Ela não é maternidade, então não pode entrar um e sair 2. Entrou um, sai um. Não entrou ninguém, não sai ninguém. Entrou, tem que sair. Não pode ter um númerozinho que eu coloque aqui e não saia. Então a função é uma máquina que o número que está aqui embaixo, ele depende do número que entrou aqui em cima. Entrou o 2, saiu o 4. Entrou o menos 3, saiu o menos 6. Observa o seguinte, eu posso escolher o número que eu vou colocar na máquina. Esse número é livre. Então, quando eu chego aqui e vou colocar um número aqui, que número? Eu escolho qualquer um, eu vou escolher um número. Vou colocar, por exemplo, o número 50. Eu posso fazer isso? Posso, eu posso escolher um número, mas eu não posso escolher o número que sai. O número que vai sair, ele é dependente do número que entrou. Vai ser 2 vezes 50, que é quem? 100. Então eu escolho quem entra, mas eu não escolho quem sai. Quem entra é a variável livre, quem sai é a variável dependente. Quem entra é dominante. Quem entra eu posso decidir. Quem entra é um elemento do meu domínio. Quem sai depende de quem entra. Quem sai é imagem de quem entra. Aí vem a notação de função. Essa maquininha, ela é escrita assim. F de x é igual a 2x. Colocar um número na maquininha, quando eu entrei com menos 3 e saiu o menos 6, é fazer isso aqui, ó. Colocar o número na maquininha é colocar ele no lugar de x. A maquininha é o f de x, né? Então, no lugar do x, eu coloco o menos 3. E a maquininha faz 2 vezes, no lugar de x, entra o menos 3. E aí, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Essa é a linguagem de função. É pegar um número e colocar na máquina. Quando eu entrei com o 2 e saiu o 4, olha lá, o que aconteceu? F... Repara a maquininha aqui, ó. Entrou 2 no lugar do x. Entrou 2 no lugar do x. 2 vezes 2, 4. 4 é a imagem do 2. Menos 6 é a imagem do menos 3. E por que 2 e menos 3? Porque o x é o meu domínio. São os números que entram. E aí, eu digo assim. Esse menos 3 é o meu x. Esse menos 6 que saiu da minha maquininha é a imagem do meu x que eu vou chamar de y. Então, eu vou dizer assim, y é a função de x. Y é igual a f de x. Então, toda vez eu entro com um x na minha maquininha e saio com um y. O menos 6 é imagem, o menos 3 é domínio. Aqui, ó, o 2 é domínio. Quem saiu da maquininha? O 4. O 4 é imagem. E isso são pontos da minha função que futuramente eu vou colocar no gráfico. Ah, então função é só essa maquininha? É. Só que ela aparece assim, ó. A função, por exemplo, f de x igual a 3x menos 2. Ela não aparece como uma maquininha. Mas o que é isso aqui?
Isso é uma maquininha que pega o número, multiplica por 3 e diminui 2. Ah, então quem seria f de 7? Botar um número 7 aqui. Significa que o 7 está entrando na maquininha no lugar do x. O 7 é um elemento do domínio. Então eu vou pegar aqui 3. 3x é 3 vezes x, né? Sempre quando a gente escreve um número e uma letra, a gente está falando 3 vezes x. 3b, 3 vezes b. 10a, 10 vezes o número a. Então eu tenho aqui 3 vezes o número x, onde o x vai ser o número 7 que está entrando na maquininha, menos o 2. E aí eu vou ter 3 vezes 7, 21. 21 menos 2, 19. Tá certo? Para cada função eu tenho uma maquininha diferente, né? Os elementos que entram na maquininha, domínio, os elementos que saem da maquininha, imagem. Ok? Aqui, vamos fazer outra imagem aqui. Quem seria, por exemplo, f de 0? Ah, o 0 pode entrar? Pode, ué. Vai ser o quê? Peguei o 0, coloquei no lugar do x. Então vai ser 3 vezes o x, que neste exemplo aqui é 0, menos 2. Aí você vai fazer a continha. 3 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Quem são os pares que saíram dessa função? Quem é o par ordenado que representa os pontos dessa função? Ah, no primeiro caso, quando x é 7, o resultado é 19. A imagem, o y é a imagem. Primeiro, sempre o elemento do domínio, que aqui foi o 0. Segundo, o elemento imagem. Então, o par ordenado vai ser representado assim. O primeiro cara é o cara que entrou na maquininha, é o x. O cara que saiu da maquininha é o segundo cara, é o y. E esse é o básico de função, uma relação de dependência aonde você transforma números. Às vezes nem transforma, você pode ter uma função identidade, f de x igual a x. Mas a maquininha é ela mesmo. Por exemplo, se eu tirar esse 2 aqui, eu posso ter uma maquininha que o número que entra é o número que sai. Entrou 2, a maquininha não faz nada, sai 2. Entrou menos 3, a maquininha não faz nada, sai menos 3. Pode acontecer isso, ok? Eu posso criar a regra que eu quiser para minha maquininha. Eu posso criar maquininhas com umas regras meio doidas, né? A maquininha é a minha função. Então posso ter uma maquininha, por exemplo, que faça assim. Raiz quadrada de x mais x. Olha só, é uma maquininha meio esquisita, mas eu vou entrar com um número nessa maquininha, por exemplo, o número 9. O que a maquininha vai fazer? Vai calcular a raiz quadrada de 9 mais 9. E aí tu vai calcular isso. Raiz quadrada de 9, 3 mais 9. 3 mais 9, 12. Então entra 9, sai 12. Ok?